Congresso Nacional vive um dia de ressaca depois de mais de 16 horas da sessão que aprovou, por 59 votos a 21, o relatório que recomenda o julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade fiscal. Sobre isso eu converso com a repórter Marina Franceschini. Boa tarde, Marina. O governo quer acelerar o término do processo de impeachment, enquanto os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff querem tentar arrastar isso ao máximo. Eles não têm a menor pressa, mas existe sim a possibilidade de isso ser encurtado, né? Oi, Cecília, boa tarde a todos. A acusação está com pressa, está correndo, tanto que teria 48 horas para entregar a acusação, quer dizer, que é a consideração final, que traz um resumo de tudo que está na denúncia e também a relação de quantas testemunhas, quem são essas pessoas que vão ser arroladas para falar, mas eles decidiram que vão entregar hoje. Miguel Reale Júnior, que é um dos autores do pedido de impeachment, disse que 1h da tarde um representante da acusação vai estar na Secretaria-Geral da Mesa, já tem um plantão lá, todo mundo esperando a entrega desse documento, porque a partir da entrega das considerações finais da acusação, começa a contar o prazo para a entrega também das considerações finais da defesa, dos apoiadores da presidente afastada Dilma Rousseff. E aí eles vão usar o prazo todo, esses 2 dias, então a expectativa pelo calendário é que eles entreguem as considerações finais da defesa na sexta-feira. Depois disso, tem que ser marcada a data do julgamento final com 10 dias de antecedência. Quem escolhe a data é o ministro Ricardo Lewandowski, que comanda o processo de impeachment no Senado. Ele não fez essa marcação ainda. Há uma expectativa que o julgamento final seja marcado para começar lá pelo dia 25, 26 de agosto e que, se a gente achou a sessão longa dessa madrugada, a outra vai ser ainda mais longa, porque a expectativa é de 5 dias para terminar esse julgamento final. Porque tem essas testemunhas que vão ser ouvidas, cada lado tem direito a 6 pessoas, a defesa não abre mão das 6 testemunhas, mas a acusação, doutor Miguel Reale Júnior, agora há pouco, disse que eles vão arrolar, por enquanto, 3 testemunhas, mas que a ideia é, se eles acharem que está enrolando, se eles acharem que está demorando demais, eles podem ainda dispensar uma dessas 3 testemunhas. Então, esses são os prazos até agora, todo mundo na expectativa também do ministro Ricardo Lewandowski marcar a data certinha do julgamento final. Ontem a sessão foi muito longa, havia uma expectativa que ela fosse ainda mais longa, que só terminasse mesmo, o resultado da votação só saísse hoje de manhã e terminou às 3 horas da manhã, porque houve um acordo ali da base aliada do presidente em exercício, Michel Temer, para diminuir o tempo que cada senador falaria. Eles tinham direito a 10 minutos, alguns falaram por 5 minutos, alguns falaram ainda menos, muita gente retirou a assinatura, tanto que depois do acordo de um certo momento ali, só o senador Aécio Neves falou pelo PSDB e com isso eles conseguiram apressar um pouquinho. A primeira parte da sessão foi toda dedicada a questões de ordem, são os pedidos, os questionamentos feitos pela defesa, pelos senadores que apoiam a presidente afastada Dilma Rousseff, que queriam suspender a sessão, adiar por 48 horas, fizeram vários pedidos, apresentaram 8 questionamentos. O ministro Ricardo Lewandowski só aceitou um, da senadora Vanessa Graziotin, que dizia o seguinte, que todas as palavras ditas pelos senadores tinham que constar no registro. Vamos dar uma olhadinha como é que foi, relembrar um pouquinho dessa sessão? No início da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, repassou as regras e lembrou que os senadores estavam ali como juízes para decidir se as denúncias contra a presidente afastada são procedentes. A oposição apresentou 8 questões de ordem. 5 delas pediam que a sessão fosse suspensa. Só nesta fase foram 2 horas de debate. A bancada que defende o mandato da presidente Dilma catimba esse julgamento de forma permanente. E nós não podemos sequer tirar dúvidas no plenário, num processo tão importante. Ninguém aqui está de brincadeira. Lewandowski negou todos os pedidos da oposição para suspender o processo. O primeiro a discursar foi o relator Antônio Anastasia. Ele sustentou a tese de que a presidente afastada cometeu crime de responsabilidade. Tanto no episódio dos decretos, quanto no das pedaladas, a presidente pretendeu dar continuidade a práticas manifestamente ilegais para sustentar politicamente o início do seu segundo mandato. Agiu, portanto, em claro benefício político pessoal. Depois do primeiro intervalo, foi a vez dos senadores falarem.
Foram 57 inscritos e cada um tinha direito a discursar por 10 minutos. Mas, para tentar evitar que a sessão entrasse madrugada dentro, muitos senadores favoráveis ao impeachment abriram mão de falar. No total, 11 parlamentares desistiram do discurso. Depois, subiram à tribuna a defesa e a acusação do processo. O jurista Miguel Reale Júnior, que assina o pedido de impeachment, afirmou que Dilma Rousseff praticou uma política fiscal eleitoreira. Não se está afastando uma presidência da República por fatos isolados. Se está afastando por uma conduta irresponsável, por uma conduta que leva à consequência de reconhecê-la como não mais digna de exercer o alto mandato de presidente da República. Ela não merece mais governar o Brasil, porque na forma em que ela governou o Brasil, levou o Brasil ao desastre em que ele se encontra. E o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que defende Dilma, rebateu o discurso da acusação e criticou o relator Antônio Anastasia. Todas as provas produzidas, todas, acabam demonstrando a inocência do senhor presidente da República em relação aos fatos. O senador Anastasia não produziu um relatório de julgamento, foi um relatório de acusação, nos moldes da Santa Inquisição com a devida vênia, senador Anastasia. Vossa Excelência agiu como um Torquemada, pinçando provas, dando aparência de legitimação de uma situação que efetivamente não remonta à clareza e à evidência das provas que estão ali colocadas. Os senadores aprovaram o relatório depois de 1h da manhã. Foram 59 favoráveis e 21 contrários. O texto destacado parecer referente às preliminares está mantido. Os parlamentares ainda analisaram 3 propostas de mudanças no parecer. Todas foram rejeitadas.